Há poucos meses, em uma pequena cidade do interior do Paraná, cercada por morros verdes e plantações de milho, vive uma família simples em uma casinha de madeira azul, já um pouco desbotada pelo sol. Ali moram seu João, Dona Marta e a pequena Ana Clara, de apenas 5 anos. É aquele tipo de cidade em que todo mundo se conhece, o sino da igreja ainda toca, e o barulho dos caminhões na estrada se mistura ao canto dos passarinhos nas manhãs frias. A rua de Ana é tranquila. Algumas casas simples, um cachorro que sempre dorme no mesmo canto, crianças que jogam bola quando o sol começa a baixar. Desde bem cedo, Ana Clara mostra um jeito diferente. Enquanto as outras crianças da rua brigam por brinquedos, bonecas, lugar na gangorra, ela parece mais interessada nas pessoas que quase ninguém olha. O senhor que cata latinhas perto da rodoviária. A mulher que passa todos os dias com a mesma sacola rasgada. O homem magro que se senta sempre no mesmo banco, perto da esquina. Numa manhã de sábado, Dona Marta está varrendo o quintal. Ana aparece com um copinho de plástico na mão. Mãe, posso encher de água? Pode, filha. Tá com sede? Não é pra mim, responde a menina. É pro moço que senta ali na esquina. Ele tá sempre tossindo. Acho que a garganta dele dói. Dona Marta olha por cima do muro. Lá está o senhor Benedito com seu chapéu velho, barba por fazer, vendendo balas quando aparece algum carro, descansando quando não tem ninguém. Ah, Ana, ele deve ter água lá na rodoviária, responde a mãe, meio distraída. Deixa que ele se vira. A menina aperta o copo contra o peito, séria. Mas e se ninguém perguntar se ele tá com sede, mãe? A pergunta simples atinge Marta como um soco leve, mas certeiro. Ela suspira, pega o copo, enche na torneira e devolve. Tá bom. Leva. Mas olha pros dois lados antes de atravessar, hein? Ana sai correndo com cuidado e a mãe acompanha pela janela. Ela vê a filha se aproximar devagar do senhor Benedito, estender o copo com as 2 mãos, dizer algo. O homem leva um susto, depois sorri. Bebe a água devagar, faz um carinho na cabeça da menina. Ana volta, com o copinho vazio e os olhos cheios de brilho. Ele tava com sede mesmo, mãe. Disse que quase ninguém fala com ele. Chamou eu de anjo. Marta sorri, meio sem jeito. Você é muito boazinha, filha, mas a gente não consegue ajudar todo mundo. Ana responde com uma lógica que parece não caber em 5 anos de vida. Mas se a gente ajuda quem dá pra ajudar, já é um monte de gente, né? Essas cenas vão se repetindo. Em dias frios, Ana abre o armário e pergunta: Mãe, esse cachecol eu quase não uso. Posso dar pro moço lá da esquina? Ele treme de frio. Mas filha, esse cachecol é seu. Eu fiz pra você. A senhora faz outro pra mim depois. Pra ele ninguém faz. Marta começa a perceber que aquilo vai além de bondade de criança. É uma espécie de compaixão quase antiga, como se o coração da menina reconhecesse uma dor que não nasceu ali. À noite, depois do jantar, quando a casa está silenciosa e o frio do interior aperta, Marta senta na cama da filha para arrumar as cobertas. Ana, por que você se preocupa tanto com quem mora na rua, com quem tá sozinho? Você nem conhece eles. A menina olha para o teto por alguns segundos. Eu não sei explicar. Quando eu vejo alguém jogado, com frio, com fome, parece que dói aqui dentro. Ela põe a mão no peito. Como se eu já tivesse visto isso muitas vezes antes. Antes quando, minha filha? Marta espera ouvir algo como antes, quando a gente morava em outra rua. Mas a resposta vem diferente. Antes de vir morar aqui com você. Antes de ser sua filha. Marta dá uma risada nervosa, faz um carinho no cabelo da filha. Ah, menina, você tem cada coisa. Ela apaga a luz, fecha a porta, mas leva a frase com ela. Antes de ser sua filha. Naquela casa simples do interior do Paraná, sem que ninguém estivesse preparado, a vida começa a dar sinais de que a história daquela menina talvez não tenha começado apenas naquela encarnação. É uma tarde de domingo, daquelas em que o vento frio entra pelas frestas e a família se reúne na sala.
Seu João está no sofá, folheando o celular e zapeando a TV. Ana está no chão, desenhando casinhas e árvores. Dona Marta termina de guardar a louça do almoço. De repente, uma chamada na televisão prende a atenção. Você vai conhecer agora a história de uma mulher que dedicou a vida aos mais pobres entre os pobres, nas ruas de Calcutá, na Índia. Na tela aparece a imagem de uma freira de baixa estatura, com o rosto enrugado, mas um olhar firme. Ela usa um sari branco com bordas azuis. O nome surge grande: Madre Teresa de Calcutá. Ana larga o lápis. Ela se levanta sem dizer nada, dá alguns passos até a TV e fica imóvel, a poucos centímetros da tela. Seus olhos se arregalam, não de medo, mas de reconhecimento. A narradora fala sobre as ruas lotadas, a miséria extrema, pessoas deitadas em calçadas. As imagens mostram corredores com camas simples, gente magra, doente, sendo cuidada por freiras com a mesma roupa branca e azul. Eu conheço esse lugar, a menina diz baixinho. Como é, filha? Pergunta Marta vindo da cozinha. Eu conheço esse lugar, repete Ana sem desviar os olhos. Eu já andei nessas ruas. Seu João ri, achando que é coisa de criança. Ana, você nunca saiu daqui do Paraná, menina. Deve estar confundindo com algum desenho. Não é desenho, pai. É de verdade. Eu já estive aí, antes. A palavra antes volta, com o mesmo peso. Na tela, Madre Teresa aparece segurando a mão de um homem muito magro. Ao ver a cena, Ana leva a mão ao peito. Eu lembro desse cheiro, comenta. Cheiro de remédio, de gente doente e de sabão. A gente lavava as feridas deles. Marta se aproxima, sente os pelos do braço arrepiarem. Ana, quem é a gente? Eu e outras mulheres. A gente usava roupa branca, com esse pano azul na cabeça, igual essa mulher aí. Ela aponta para a Madre Teresa, em close na TV. A gente quem? Você tá brincando, filha? Insiste Marta, tentando manter a calma. Mãe, não é brincadeira. Eu lembro de lavar pés, dar comida na boca, segurar mão de quem estava indo embora. Indo embora pra onde? Pergunta seu João, sério. Indo embora pra Deus, responde a criança, como se fosse óbvio. O corpo parava, mas a gente sentia que não era o fim de verdade. A narradora da TV cita uma frase famosa. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Ana repete, quase junto, antes de ouvir tudo. Pequenas coisas com grande amor. Marta arregala os olhos. Sari, onde você já ouviu essa frase, Ana? Eu não sei. Só lembro de ouvir algo assim muitas vezes. O documentário segue, falando do trabalho com moribundos, do prêmio Nobel, do reconhecimento, mas ali, naquela sala simples, o que mais pesa não são os títulos da freira famosa. É a naturalidade com que uma menina de 5 anos descreve sensações de um lugar que nunca viu na vida atual. Quando o programa termina, a tela volta para comerciais. Ana permanece parada, pensativa. Mãe, ela diz, quebrando o silêncio. A gente pode ajudar mais gente assim? Não só o moço da esquina, mas gente que ninguém quer chegar perto? Marta sente que não está diante de uma fase qualquer. Ela abraça a filha com força. A gente ainda não sabe como. Mas vamos procurar um jeito, tá? Naquela noite, quando Ana já dorme, os pais conversam baixinho na cozinha. João, você ouviu tudo. Não foi só imaginação. Ela descreveu cheiro, jeito de andar, roupa, frase. Eu ouvi, Marta. Não sei explicar. Mas também não quero sair por aí dizendo que minha filha foi fulana ou ciclana. Isso é muito sério. Eu também não quero, responde ela. Mas a gente precisa de orientação. Lembra da Luciene? Aquela nossa conhecida que falou de um centro espírita na cidade vizinha? João suspira. Lembro. Você tá pensando em ir lá? Tô. Não para descobrir quem a Ana foi, mas para aprender como lidar com isso. O coração dela é muito bom. Eu tenho medo de atrapalhar. Depois de alguns segundos, ele concorda. Então vai, mas com calma. Se parecer coisa séria,
a gente continua. Se parecer bagunça, a gente sai fora. Marta decide que, na semana seguinte, vai levar a filha até o centro para conversar com alguém que entenda melhor desses assuntos de espírito e reencarnação. Ela não sabe, mas está prestes a ouvir explicações que vão colocar um pouco de ordem naquele turbilhão de perguntas que a história de Ana levantou. Chega o dia. Marta e Ana pegam o ônibus na rodoviária simples da cidade. Pelo vidro, elas veem as plantações de milho, as vacas pastando, os pinheiros recortando o céu paranaense. A paisagem passa devagar, mas, dentro de Ana, tudo parece rápido. Mãe, ela pergunta, mexendo no cordão da mochila. Deus fica bravo se a gente lembra de coisas de antes? Eu acho que não, filha, responde Marta, após pensar um pouco. Se ele permite que a gente lembre um pedaço, é porque tem motivo. Mas acho que ele não deixa a gente lembrar de tudo para não atrapalhar a vida nova. Ana concorda com a cabeça. Quando eu tento lembrar demais, fica tudo embaçado. Mas quando eu só tento amar quem está na minha frente, fica mais claro. As duas descem do ônibus em frente a uma casa simples, com uma plaquinha discreta. Um centro de estudos espíritas. Uma amiga, Luciene, as recebe com um abraço e as apresenta a um senhor de cabelos grisalhos, olhar sereno. Esse é o seu Alfredo, diz ela. Ele é um dos trabalhadores mais antigos da casa. Eles se sentam em uma salinha com algumas cadeiras e quadros de mensagens de esperança. Fique à vontade, minha irmã, diz seu Alfredo. Me conte com calma o que está acontecendo com a sua filha. Marta conta tudo. O jeito de Ana com quem sofre, o Senhor Benedito, a dor no peito quando vê alguém abandonado, o documentário, as lembranças, o pano branco com azul, a frase, o Teresa de alguma coisa. Ele escuta sem interromper, às vezes fechando os olhos como quem ora por dentro. E você, Ana? Pergunta, depois de ouvir tudo. Como se sente com essas lembranças? A menina encolhe os ombros. Eu não entendo tudo. Só sinto que não quero deixar ninguém sozinho. Às vezes parece que eu lembro de já ter feito isso antes. Mas eu não quero deixar Deus triste falando besteira. Seu Alfredo sorri. Deus não fica triste porque você quer amar mais, minha filha. Isso vem dele mesmo. Sobre lembrar de antes. O que a doutrina espírita nos ensina é que a gente já viveu outras vidas, em outros lugares. Quando a gente nasce, normalmente a memória fica apagada, para a gente poder recomeçar. Mas, às vezes, alguma coisinha aparece. Ele olha para Marta. Em crianças, isso também acontece. Algumas lembram de jeito mais claro, outras só sentem. É delicado. Marta pergunta sem rodeios. E essa história dela com essa freira da televisão? O senhor acha que tem algo a ver? Olha, ele fala devagar. Madre Teresa foi um espírito muito dedicado ao bem. Mas é perigoso sair dizendo, minha filha foi fulana. Isso alimenta vaidade, curiosidade, fantasia. O foco não deve ser quem ela foi, e sim, o que essa sensibilidade pede que ela faça agora. Ele se volta de novo para Ana. Você sente medo dessas lembranças? Medo, não, responde ela. Sinto mais saudade e vontade de continuar ajudando. Quando eu tento lembrar nome, lugar, tudo, fica confuso. Aí eu sinto que não é para forçar. Isso é muito sábio, viu? Comenta seu Alfredo. Às vezes Deus deixa a memória no coração, não na cabeça. Ele então orienta os pais. O que eu recomendo é oração em família, diálogo sincero com a Ana, sem silenciar nem exagerar. Não alimentem fantasia de você é alguém importante, mas também não digam que ela é louca ou que isso é besteira. E, se for possível, canalizem esse sentimento para ações de caridade simples, próprias da idade dela. Marta pergunta: e quanto a contar para outras pessoas? Contar só para quem for ajudar, responde o Senhor. Se virar assunto de fofoca na cidade, vão achar que vocês estão inventando, ou vão colocar peso demais sobre a menina.
Isso pode machucar muito. O ideal é discrição. Após a conversa, seu Alfredo faz um convite. Hoje à noite, alguns de nós vamos distribuir sopa e cobertores para irmãos que dormem na rua. Vocês querem ir junto? Sem obrigação, sem exposição, só para ver. E se sentirem no coração, ajudar um pouco. Marta olha para a filha. Ana responde com os olhos brilhando. Eu quero, mãe. Elas passam a tarde ajudando a cortar legumes na cozinha do centro. Ana, concentrada, pega pedacinhos de cenoura e coloca na panela como se estivesse fazendo algo muito importante. Tá gostando, Ana? Pergunta Luciene. Tô. Parece que eu tô cozinhando a braço quentinho, ela responde. Quando a noite cai e o vento fica ainda mais gelado, os voluntários saem com panelas de sopa, pães e cobertores. Marta e Ana vão junto. É a primeira vez que a menina vê, à noite, tantas pessoas deitadas em papelão, enroladas em cobertores rasgados, com o rosto marcado pelo frio e pela vida dura. Um voluntário se aproxima de um homem encolhido na entrada de uma loja. Boa noite, meu irmão. Aceita uma sopa? Aceito, sim. Deus abençoe, responde ele. Enquanto o adulto serve, Ana se abaixa ao lado do homem, segura o copo para ele não derrubar. Tá muito frio, né? Ela diz. Tá. Ele responde surpreso com a presença dela. Mas hoje tá menos frio por dentro. Por quê? Pergunta Ana. Porque alguém lembrou de mim, ele diz, com os olhos marejados. A menina sorri. Eu acho que Deus gosta disso, da gente lembrar de quem o mundo esquece. Naquela noite, a sensação que Ana tinha diante da TV volta com força. O cheiro de sopa, de rua, de gente cansada. O gesto de segurar mãos. Mas agora, em vez de ser numa cidade distante, é ali, bem perto da pequena cidade do interior do Paraná. Na volta para casa, dentro do carro dos voluntários, o silêncio é respeitoso. Cada um parece digerir o que sentiu. Marta segura a mão da filha. E aí, filha? Como você tá se sentindo? Ana pensa, olhando pela janela. Cansada, mas feliz. É estranho, mãe. Eu sinto a mesma coisa que sentia naquele lugar que eu lembro. Só que aqui, é como se fosse o mesmo trabalho, em outro lugar. Isso te assusta? Não, me dá medo é de esquecer, de parar de fazer. A resposta mexe com a mãe. Ninguém vai te deixar esquecer, meu amor. Mas você também precisa ser criança, brincar, estudar. Eu sei. Mas quando for ajudar de novo, me chama. Nos dias que seguem, a vida volta ao ritmo da cidade pequena. Escola, trabalho, igreja, café no fim da tarde. Ana continua sendo criança. Às vezes faz birra. Às vezes reclama. Às vezes chora por coisas simples. Mas aquele olhar atento para a dor alheia permanece. Na escola, quando algum coleguinha cai e se machuca, é ela quem corre primeiro. Respira. Eu fico aqui com você até a dor passar. Quando alguém fica de fora da brincadeira, é ela quem puxa. Vem brincar com a gente também. Certa noite, depois de ver uma reportagem na TV sobre um abrigo de idosos, Ana pergunta: Mãe, você acha que naquele lugar que eu lembro, eu fiz tudo o que eu podia? Marta pensa bem antes de responder. Filha, acho que ninguém faz tudo o que poderia, em nenhuma vida. A gente tenta, erra, tenta de novo. O importante é usar as oportunidades que Deus dá para fazer um pouco melhor, cada vez. Ana fica olhando pro nada, refletindo. Então, talvez nessa vida eu tenha vindo para aprender a amar de outros jeitos, né? Não só quem tá na rua, mas vocês, meus amigos, os professores. Seu João entra na conversa. Exatamente. Às vezes é fácil ser paciente com desconhecido e difícil ser paciente com quem mora com a gente. Se você conseguir ser justa e carinhosa aqui dentro de casa, já é uma grande coisa. Ela sorri, como se uma peça se encaixasse. Mais tarde, na hora de dormir, Ana comenta: Às vezes eu sinto saudade daquele lugar que eu lembro. Não da dor, mas da certeza de que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Marta responde:
fazendo carinho em seus cabelos. Talvez essa saudade seja da sensação de estar no lugar certo, mas você não precisa voltar para a Índia para sentir isso. Aqui mesmo, no Paraná, na sua escola, na nossa rua, tem muita gente precisando de amor. É, concorda a menina. Deus só mudou o cenário, né? Ela fecha os olhos, tranquila. Marta sai do quarto com a sensação de que, em vez de apenas educar a filha, também está sendo reeducada pela vida através dela. Algumas semanas depois, o Centro Espírita organiza uma campanha na própria cidade de Ana. Montam uma barraca perto da praça, pedindo doações para famílias carentes. Ana ajuda a separar roupas. Essa blusa aqui já não serve em mim, ela diz. Tomara que esquente outra menina. Seu Alfredo aparece, cumprimenta as duas. E então, Ana, como andam as lembranças? As imagens estão ficando mais fraquinhas, responde ela. Mas o que eu sinto quando vejo alguém sofrendo continua igual, às vezes até mais forte. É como se Deus tivesse apagado o filme, mas deixado o sentimento. Isso é ótimo, diz ele. Quer dizer que você está deixando de olhar para o passado como curiosidade e está usando ele como combustível para amar no presente. Ana pensa um pouco. Acho que Deus fez assim para eu não ficar presa em quem eu fui. Para eu não ficar me achando especial. Só para eu lembrar que eu tenho que amar mais. Seu Alfredo olha para Marta, emocionado. Ela já entendeu o essencial, Marta. Agora é só vocês ajudarem ela a viver isso com equilíbrio. Numa tarde tranquila, Ana está sentada à mesa da cozinha com um caderno aberto. Em vez de fazer só desenhos comuns, ela começa a desenhar 3 cenas. Na primeira, desenha uma mulher baixinha, de roupa branca com pano azul na cabeça, cercada de pessoas deitadas em camas simples. Na segunda, desenha uma menina de cabelo preso, segurando um copo de sopa ao lado de um homem deitado em papelão, numa calçada. Na terceira, desenha várias pessoas de mãos dadas em volta de um coração grande. Marta se aproxima, curiosa. Que desenho é esse, filha? É a mesma coisa em tempos diferentes, responde Ana. Aqui é o lugar que eu lembro. Aqui é a nossa cidade. E aqui somos todas as pessoas que estão tentando aprender a amar, em qualquer lugar. Ela pega o lápis e escreve, na parte de baixo da página, com a letra ainda tortinha. Não importa quem eu fui. Importa quem eu escolho ser agora. Marta lê. Respira fundo para não chorar ali na frente da filha. À noite, a família se reúne para uma oração rápida. Seu João, que antes era o mais desconfiado, toma a frente. Deus, eu não entendo tudo isso de reencarnação direito. Ele diz, simples. Mas eu quero te agradecer pela minha família. Se a Ana lembra de alguma coisa de antes, que isso sirva só para ela ser mais bondosa, e não para encher o coração de orgulho. E que a gente, como pai e mãe, saiba cuidar desse coração que o Senhor colocou nas nossas mãos. Terminada a prece, eles se abraçam. Ana encosta a cabeça no peito do pai e sente que, seja lá quem tenha sido em outras vidas, é naquela casa, naquela cidade, com aquelas pessoas, que ela precisa amar agora. Do lado de fora, a vida segue. O sino toca, o caminhão passa, o Senhor Benedito ainda senta na esquina. A chuva cai fina sobre as plantações. Nada parece extraordinário para quem olha rápido. Mas, por trás da rotina, uma verdade silenciosa continua trabalhando. A de que a alma é muito maior do que uma única vida, e que, às vezes, Deus permite que um pedacinho do passado apareça. Não para alimentar curiosidade, mas para lembrar responsabilidades. A história de Ana Clara não vem para provar nada, nem para dizer com certeza, ela foi fulana. Vem como um convite. Um convite para você olhar para dentro de si e se perguntar: o que o meu coração sente quando vê alguém sofrendo? Que vontade antiga desperta em mim quando vejo alguém esquecido? Que tipo de pessoa eu tenho escolhido ser, sabendo, ou não, da minha história espiritual? Talvez você nunca tenha lembranças de outro lugar, de outra época. Talvez nunca diga, eu conheço esse lugar, ao ver um documentário.
Mas mesmo assim, pode sentir um chamado profundo para fazer um pouco mais pelo próximo. O Espiritismo nos lembra que não somos um acaso. Somos espíritos em caminho, aprendendo, errando, reparando, recomeçando. Uns com lembranças mais vivas, outros com tudo apagado. O que nos iguala é a oportunidade, hoje, de escolhermos quem queremos ser. E no fim, é como a pequena Ana escreveu no seu caderno, naquela casinha azul do interior do Paraná. Não importa quem eu fui. Importa quem eu escolho ser agora. Se essa frase mexer com você, talvez seja porque, lá no fundo, sua alma também se lembra. Não de imagens nem de nomes famosos, mas do compromisso que assumiu um dia de amar mais e melhor.